Amém, irmãs? Boa tarde. Amém. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade, né, que o Senhor está nos dando de expressarmos a nossa gratidão com ações, né, com os nossos lábios, com o nosso comportamento. Eu estava sentada ali naquele cantinho e me lembrando que no ano passado, graças ao Senhor, eu também estava ali naquele cantinho perto da Mirceia e junto também com as irmãs. Então, quantas coisas nós vivemos do ano passado para cá, né, nesse ano, e é muito natural que todas nós passamos uma espécie de balanço quando chega no final do ano. A gente quer saber, né, se os nossos planos, projetos que a gente fez lá no dia 31 de dezembro, se aconteceram ou não. Muitos deles provavelmente não, porque a gente idealiza muitas coisas, né, mas também está tudo certo. E o fato é que eu acho que é igual para todas nós, e todas nós tivemos também muitas lutas, mas em todas as lutas, em todas as tribulações, o Senhor nos sustentou. Amém. Aqui estamos. E é isso que de fato nos dá, né, esse coração de falar: Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me sustentou. O Senhor sustentou a nossa casa, o Senhor sustentou a nossa família. Amém. E eu estava meditando sobre essa questão, né, da gratidão, e muitas vezes, na minha experiência, essa questão da gratidão ela ainda é muito superficial. Eu estava vendo o significado da palavra gratidão, e fala assim que ela vem do latim gratus, que deriva gratia, e o significado na verdade é graça. Amém. E eu fiquei pensando nesse significado e eu achei sensacional, porque tem tudo a ver com a nossa história com Deus. Amém. Nós, sendo inimigas de Deus, um dia o Senhor veio, olhou para nós, alguém totalmente miserável, insignificante, inimigo de Deus, nos amou. Amém. Se dispensou a nós. Amém. Irmãs, quando nós tocamos no amor do Senhor por nós, tudo que Ele passou, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou para me resgatar, a minha vida não precisa acontecer mais nada. Amém. Porque o Senhor me deu vida. Amém. Então, por isso, nós podemos ser verdadeiramente gratas. Amém. Mas nessa terra, o Senhor nos ama tanto que Ele ainda assim nos dá motivos concretos, reais, terrenais, superficiais, inclusive, para sermos gratas. E muitas vezes a gente baseia a nossa gratidão por eventos pontuais que acontecem na nossa vida, né? A gente pode chamar isso de uma gratidão passiva. Quando acontece um evento muito importante na vida e a gente, obrigado, Senhor. Eu estava me lembrando, né, de um dos momentos em que eu fiquei mais grata ao Senhor, assim, de me lembrar todas as vezes e me vem a mesma intensidade de emoção, foi quando eu vi no exame de urina, no teste de gravidez, aqueles 2 risquinhos. Porque eu esperei para ver esses 2 risquinhos durante 9 anos. Então, durante todo esse período, sempre quando atrasava a minha menstruação, eu ia fazer o teste e nada. Mas eu me lembro exatamente desse dia que eu fiz o teste. Aí quando eu olhei um risquinho, fiquei ali até dura. Eu falei, ai, Senhor, ai. E aí apareceu o segundo risco. Irmãs, que emoção maravilhosa. Eu chorava, eu ria tudo ao mesmo tempo. Dobrei meu joelho ali no banheiro mesmo e agradeci o Senhor e aquela emoção. Mas ainda assim, diante de tudo que o Senhor fez por nós, é superficial, é pontual, é uma gratidão passiva. Foi o Senhor que me deu a gravidez, me deu os meus filhos. Mas ainda assim, nada supera o grande amor dele e o poder dele de salvação na nossa vida. Amém. E eu estava pesquisando também, né, alguns efeitos que o fato de rendermos ações de graças, de termos um coração de gratidão provoca em nós.
O nosso cérebro reage todas as vezes que nós fazemos o exercício de gratidão. Então, quando a gente agradece, sejam por coisas pontuais, ou seja, realmente essa gratidão mais profunda que eu estou falando, né? De louvar o Senhor pelos seus feitos na nossa vida, pela vida dele em nós, ativa-se no nosso cérebro essa linha medial aqui. Vocês já devem ter visto o desenho de um cérebro, né? Que são 2 lobos e aí no meio tem uma linha. Essa linha do córtex pré-frontal, ela é ativada todas as vezes que nós exercemos a gratidão. E o que acontece, o que promove no nosso cérebro quando nessa área aí, ela é responsável pela nossa socialização? Vocês já perceberam que quando a gente está mais agradecida, parece que a gente gosta mais de conversar com as pessoas? Quando você está lá frustrada com alguma coisa, né, azeda, murmurando, parece que você não quer conversar com ninguém, você não quer nem ver gente. Eu escuto muito isso no consultório às vezes. Ai, nossa, tô numa fase que eu não quero nem ver gente. Já as pessoas estão me irritando. E aí eu falei, puxa, precisamos agradecer mais, né? Mesmo que seja essa gratidão mais passiva, eventual, mas tudo que nos acontece é porque o Senhor permite, né? Amém. Empatia. Ativa essa área no nosso cérebro, no córtex pré-frontal, nessa linha medial, e nós conseguimos ter uma capacidade maior de compreender o outro de uma forma muito especial. Eu vou falar, gente, aqui bem rapidamente, só para vocês terem uma ideia do poder disso, mas ainda é muito pouco. Traz também para nós tranquilidade, relaxamento. Você está muito tensa? Você está muito estressada? Agradeça. Amém. Procure na sua vida motivos para agradecer. E motivos, queridas irmãs e amigas, não nos faltam. Hoje, ao acordar, a gente viu um sol belíssimo, um calor gostoso, para a gente ganhar um leque hoje. Obrigada, Senhor. Motivo de gratidão, não é? Irmãs, quando nós agradecemos, uma outra área no nosso cérebro é ativada, que é o hipotálamo, que é uma área que está um pouco mais adentro do nosso cérebro. E junto com o córtex pré-frontal, essa área ativada, ela reduz os níveis de estresse. Olha só que interessante. Quando nós agradecemos, ativa-se também o sistema dopaminérgico do nosso cérebro, que é, sabe aquela sensação de prazer quando você come um chocolate? Que delícia, após o almoço, aí você fecha o olho assim, ó. Quem tem o privilégio de depois do almoço ainda dar aquela deitadinha na cama rapidinho, só pra desfrutar do chocolate rapidinho? Como é que é? O sono da beleza. Eu não tenho esse privilégio, né, gente? Mas quem tem, faça. Aquela sensação de prazer que a gente tem com as coisas que a gente gosta, ela vem depois da gratidão. Olha só, que interessante. Sensação de bem-estar, de motivação, enfim. Dá para ficar falando aqui a tarde inteira dos benefícios da gratidão. Isso no nosso cérebro, em termos de sensações que nós podemos experimentar. Mas no corpo também. Quando você agradece, você sabia que melhora a qualidade do seu sono? Olha só, hein? Tá dormindo mal? Agradeça. Amém. Obrigada, Senhor, por esse dia que passou. Obrigada pela tua fidelidade que me sustentou. Senhor, me deu um sono reparador. Obrigada pela minha cama, Senhor. Que cheirinho gostoso do meu lençol. Gente, tem gente que não tem cama para dormir. Sabe quando eu comecei a experimentar essa gratidão de deitar na cama? Ai, que delícia minha cama. Um dia que eu viajei, eu acho que eu fui para Santos compartilhar com as irmãs lá, tem alguns anos. E eu passei a noite toda no ônibus. E a inteligente aqui esqueceu de levar alguma mantinha. E eles ligam o ar-condicionado, né, no máximo, assim. Gente, eu passei um frio naquela cadeira e fiquei dura, assim, o tempo todo. E eu ficava lembrando, né, que o Davi tinha ficado em casa, dormindo, gostoso. E aí eu falei, puxa, como é importante você ter um bom sono
na sua cama, com qualidade, no quentinho, no gostoso. Olha só, coisa simples, né? Agradecer melhora a qualidade do sono, melhora o seu sistema imunológico, te protege de infecções, te traz felicidade, sensação de bem-estar, reduz estresse e por aí vai. Eu estou falando tudo isso porque isso ainda é muito superficial em termos de sensações que nós podemos desfrutar nessa terra quando nós agradecemos. E eu quero trazer para vocês um exemplo, né? Nós estamos aqui, somos mulheres. Eu quero trazer para vocês um exemplo de uma mulher que foi verdadeiramente grata, que está em Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Eu vou ler alguns versículos aqui também porque eu não tenho muito tempo. Eu vou começar. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Vou ler até aqui. Um fariseu chamado Simão convidou Jesus: vem jantar na minha casa. Jesus foi. E era cultura daquela época, né? E eu acho que ainda é até hoje. As mesas eram assim bem baixinhas e as pessoas, quando iam almoçar ou visitar, né, umas às outras, primeiro elas lavavam os pés, né, os serventes lavavam os pés das pessoas e elas se assentavam, e provavelmente se assentavam assim com os pés para trás, sabe quando a gente meio que senta o chinesinho e joga a perna para trás? Jesus provavelmente estava sentado daquele jeito. E essa mulher pecadora ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu. Quando ela ficou sabendo, ela tomou uma atitude. Ela ficou sabendo e ela foi, sem ser convidada, para a casa desse fariseu. E ela, antes de sair de casa, pegou um vaso de alabastro que tinha unguento. A gente já ouviu bastante essa história e a gente sabe que naquela época as mulheres elas compravam um unguento por gramas, né? Então você imagina, e era caríssimo. Essa mulher ela tinha juntado ali durante vários anos para colocar num vaso de alabastro muitas gotinhas, né? E a palavra fala, a Bíblia fala que, aliás, as notas aqui, né, os estudiosos dizem que provavelmente essa mulher tinha dentro desse vaso de alabastro uma quantidade de unguento referente ao salário de um ano. Vocês imaginam, né? É muito dinheiro, né? Ela deve ter gastado muito dinheiro, então era muito precioso aquilo. E ela pegou aquele vaso e levou com ela. E quando ela chegou lá, ela começou a chorar aos pés de Jesus. Ela começou a chorar por quê? Porque ela era pecadora e ela tinha sido perdoada dos seus pecados. Ela era uma prostituta. Ela tinha sido perdoada. Você imagina o que é você ser uma mulher que vivia à margem da sociedade, rejeitada, com má reputação, ser perdoada e poder voltar, vamos dizer assim, ao convívio da sociedade. Era muita coisa, né? E ali num ato de gratidão ela começa a chorar. Ela chorou tanto, que lavou os pés de Jesus. Vocês imaginam, naquela época não tinha asfalto, Jesus andava muito. Como é que eram os pés de Jesus? Provavelmente muito empoeirados, né? A gente está aqui, estou vendo aqui muitas irmãs de sandália. A gente chega no final do dia, você tira a sandália, seu pé está meio sujinho. Agora você imagina andar de sandália na terra durante o dia todo, um homem que transpira, né, geralmente um pouco mais do que a mulher. O pé de Jesus provavelmente não estava limpinho. Mas ela chorou tanto em gratidão que lavou os pés de Jesus. E aí ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Eu não sei se vocês sabem, mas nessa época, deixar os cabelos soltos era vergonhoso para uma mulher. Gente, vocês
imaginam a profundidade do que esse ato desta mulher tem? Você chorar tanto em gratidão, Senhor. No dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu chorei muito. Mas imagina você estar condenada e alguém vir te resgatar, te salvar. Que choro é esse? Irmãs, eu vou confessar para vocês, eu preciso chorar mais em gratidão ao Senhor. Eu preciso reconhecer mais a minha situação e a minha condição, de onde o Senhor me tirou. Amém. Se você se acha boa demais, se você acha que o que o Senhor fez por você, você merecia de alguma maneira, jamais a gente vai ter esse choro que essa mulher teve. E ali ela estava disposta até a passar vergonha, porque ela soltou o cabelo e começou a secar os pés de Jesus. Primeiro, né? Para nós o cabelo é uma glória, né? Onde a gente vai, se tiver com um cabelinho bonito, você pode até estar com uma roupinha mais ou menos. Agora, se o seu cabelo tá feio, se você tá sentindo que o seu cabelo tá feio, parece que estragou tudo, né? A gente quer até ir embora mais cedo do evento. Bom, essa mulher, ela estava disposta a passar vergonha. E aí eu voltei essa pergunta para mim. Mariana, você está disposta no seu viver diário, por conta de tanta gratidão ao Senhor, aos olhos humanos, passar por algum tipo de constrangimento por causa de mim? Irmã, são todas reflexões que nos devem levar ao arrependimento. E essa mulher fez isso, e ela beijava os pés de Jesus, e ela estava ali amando Jesus. E aquele ato incomodou o anfitrião da casa, o fariseu. E ele falou: ó, Jesus, se você soubesse quem que é essa mulher que está aí fazendo tudo isso, você não ia deixar, não? Caiu minha cola. E aí Jesus deu um exemplo para ele. Tinha um credor, Jesus falou assim, tinha um credor que tinha 2 endividados. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. O credor perdoou os 2. Quem que você acha que vai ter mais gratidão? E aí ele falou, ó, quem muito foi perdoado, né? O que tinha a dívida maior. E aí Jesus mostra que essa era a condição dessa mulher. Por que ela estava muito amando o Senhor e se derramando? Porque ela sabia da condição dela, que ela era muito devedora, muito pecadora. Irmãs, a nossa verdadeira gratidão ao Senhor virá quando nós verdadeiramente reconhecermos a nossa condição e o poder e o amor de Deus que nos resgatou e continuará nos resgatando. Amém. Quando nós tocamos na nossa impotência, na nossa fragilidade, na nossa miséria, nós caímos aos pés do Senhor. Eu preciso tocar mais nisso, irmãs. Amém. Nesses dias, a Raquel está numa fase, lá começou ela a falar sobre ela. A Raquel está numa fase que é assim, coloca na cama, né? Dá uma mamadeira, ora, mamãe canta, e tem a música específica para cantar para ela, e tem que cantar no ouvido aqui, ó, fazendo carinho nela. Aí canta, faz todo o procedimento ritual antes de dormir. Eu louca para sair do quarto, porque eu já tô esgotada, super cansada. E aí, ok, aí desço, aí que eu vou fazer minhas coisas, que eu vou jantar com o Davi, que a gente vai conversar um pouco e tal. E ela tá naquela fase assim, que aí ela desce as escadas, vai lá na cozinha. Aí ela chega, dá pra ver que ela não sabe nem o que ela quer, mas com aquela carinha assim, o que é, Raquel? Vai deitar. Eu quero fazer xixi. Aí, então vai no banheiro fazer xixi. Aí sobe de novo, aí volta. Eu quero água. Pega a água, vai, volta. Isso, nesse dia em específico que eu estou contando para vocês, foram umas 4 vezes. E a última vez é porque ela queria fazer cocô. Então vai, Raquel. Irmãs, de repente, o Davi chega na cozinha e falou assim, você não sabe o que ela fez. Falei, ai meu Deus do céu, nem imagino.
Ela se trancou no banheiro. Aí você imagina, no final do dia, você doida pra descansar, tal, tinha mais um monte de coisa pra fazer, e a Raquel trancada no banheiro. Raquel, aí cheguei, Raquel, vira a chavinha da porta. Mas eu não consigo. Calma, filha, é só você fazer o contrário do que você fez quando você... E fiquei ali e tal. Só que dentro de mim, eu estava tranquila, porque eu sabia que eu iria resgatá-la de qualquer forma, arrombando a porta, chamando chaveiro, fazendo qualquer coisa. Eu estava tranquila com isso. Claro que não foi uma situação gostosa, né? E ela começou a se desesperar. E eu me lembrei que a janela do banheiro, do lavabo lá, ela tinha ficado aberta naquele dia. Já sei como eu vou resgatá-la. E aí eu subi, mas eu queria que ela aprendesse a salvar, né? Se salvar sozinha ali. Aí eu subi na escada, né? Porque eu sou alta. Falei, Raquel, você tá vendo ali, filha? Gira assim, mas eu não dou conta. E ela começou a entrar em desespero e pânico. Eu falei, bom, agora eu acho que eu não vou ficar mais. Ela tava insistindo, né? E aí o Davi veio me ajudar e eu olhei assim pra baixo. E pra eu... Primeiro que assim, a janela não era muito grande, né? Mas dava pra eu entrar. E aí eu olhei pra baixo e falei, nossa, se eu me jogar daqui, e é bem pequenininho assim, eu ia me machucar, porque aí tinha o vaso, sabe? Quando você fica, meu Deus, e agora? O que eu vou me machucar? Mas assim, eu tava disposta a me quebrar pra tirar minha filha do desespero, né? E aí, enfim, deu certo aqui, a mãe, uau, a resgatadora, subi na janela e desci, Mulher Maravilha. E aí, assim, eu me sentindo assim, né, muito importante, porque eu iria resgatar minha filha daquele desespero. Não era nem do fato dela estar presa exatamente no banheiro, mas do desespero dela. Irmãs, aí eu desci e falei, Raquel, você tá vendo aqui? Dava vontade, assim, naquele momento que você já tá mais angustiada, tem hora que dá vontade de chamar atenção ali na hora, de repreender. Eu falei, mas não é o momento pra isso, né? E eu vi a angústia dela. Irmãs, assim que eu abri, eu falei, pronto, filha, agora nunca mais eu vou fazer isso, mamãe. E aí, irmãs, o que me constrangeu, e é por isso que eu tô contando essa história, ela abraçou minha perna forte, assim, olhou pra mim e falou, mamãe, eu te amo. Irmãs, por que a minha filha falou que me amava? Porque ela se sentiu resgatada de um perigo, de um medo. E o irmão compartilhou sobre a questão de que o Senhor nos destrancou, nós estávamos presas, né? Muitas vezes, na nossa experiência, né, nós éramos cativas mesmo, éramos inimigas, o Senhor nos resgatou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas muitas vezes, como a Raquel, nós criamos o nosso próprio cativeiro. Na nossa mente, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, com a nossa vida, com tudo, a gente vai entrando num cativeiro. Mas o Senhor está tranquilo, porque Ele sabe que mesmo que sejamos nós que nos tranquemos nas nossas prisões, Ele vai nos libertar. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãs. Amém. Então, mesmo que talvez você pense, nesse ano nada me aconteceu de bom, foi só luta. Você ainda assim tem todos os motivos de ter um coração de gratidão. Amém. Porque o Senhor é aquele que te liberta, que te libertou e que te libertará. Amém. Tudo que o Senhor fez é para sempre. E a gente vai desfrutar disso, dessa libertação, dessa alegria. E é por isso que nós rendemos, né, o nosso coração em gratidão, em amor ao Senhor. Amém. Será para sempre. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãs, a nossa gratidão tem que ser intencional como essa mulher. Ela escolheu pegar o vaso de alabastro, aquilo que ela tinha de mais precioso, ir lá e derramar. Para ela derramar, ela precisou quebrar aquele
vaso. Quantas vezes nós até exercemos a nossa gratidão ao Senhor, mas é a conta gotas. Mas nós precisamos aprender a derramar nossa vida. Quando nós somos gratas ao Senhor, a gente quer fazer alguma coisa. Não é para aparecer, não é por nada, mas é porque é tanta gratidão que você se sente em dívida. Você já ganhou um presente muito bom que você fica até sem graça e já fica pensando em como você vai retribuir? É um pouquinho desse sentimento. Mas quando a gente toca verdadeiramente que o Senhor morreu por nós, a nossa gratidão é infinita. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Amém. E aí eu termino deixando para as irmãs um versículo que fica em Provérbios capítulo 3, é o versículo 6, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Você quer que os seus caminhos sejam corrigidos, sejam retos, que você tenha todos esses benefícios aqui que eu falei inicialmente? Reconheça o Senhor. Amém. O Senhor está passando por aqui. Amém. O Senhor deseja entrar na nossa casa. Não é só na casa do fariseu. Hoje nós podemos trazer o Senhor para a nossa casa, né? Hoje o Senhor está dentro de nós e nós podemos nos derramar para Ele em gratidão. Amém, Amém, amadas? Amém.